Olhamos para as palavras que nos dizem que Deus se agradou de moer o seu servo, que ele foi ferido por causa das transgressões do povo de Deus, que pelas suas pisaduras fomos sarados, que nele não havia nenhuma formosura, nenhuma aparência agradável, mas que, no entanto, depois de derramar a sua alma na morte, ele veria o resultado daquele esforço e ficaria satisfeito. E nós somos prontos a identificar aqui a pessoa do Senhor Jesus Cristo e sua obra. E é correto que façamos isso. Sim, esse texto está falando de Jesus. Esse texto está falando da cruz. Esse texto está, sim, falando a respeito do sacrifício que Jesus faria na cruz para salvar pecadores, para pagar a Deus uma satisfação pelos pecados da raça humana, pecados que Deus não poderia desconsiderar em sua justiça e que precisavam de uma satisfação. A justiça de Deus exige que o pecado seja punido com a morte, e nós não poderíamos ser perdoados de nossos pecados se alguém não sofresse esse castigo de morte em nosso lugar. Sim, esse texto está falando de Jesus. E é correto que o leiamos assim. Mas não é correto que o leiamos só assim. E esse é um dos maiores problemas. O fato de que lemos Isaías, um homem que escreveu 700 anos antes de Cristo, e enxergamos nele Jesus, mostra que nós cremos que a Bíblia é uma única mensagem de Deus. Que Deus pode sim falar com antecedência de 7 séculos a respeito do que haveria de acontecer na cruz. Sim, isso é maravilhoso que o reconheçamos. É muito bom que saibamos, que creiamos que vários homens de Deus, começando por Moisés, passando por todos os profetas e por Isaías e por muitos outros, nós, lendo todos esses homens, estamos aprendendo sobre Jesus. E é bom que você creia nisso. Mas o fato é que, quando cremos nisso e vamos a este texto, já enxergando Jesus em primeiro lugar, nós perdemos muita coisa. Porque quando esta mensagem nos foi trazida, ela falava sobre Jesus em segundo plano. Havia um primeiro recado dado ao povo de Deus, que não pode ser ignorado, e nós muitas vezes perdemos esse recado. E no dia de hoje eu quero chegar em Jesus, é claro, porque se eu pregar qualquer texto da Bíblia sem chegar a Jesus Cristo, eu não entendi a Bíblia direito. O próprio Senhor Jesus disse: vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. E se eu examinar qualquer passagem da Bíblia e não chegar a Jesus, eu não entendi a Bíblia como deveria. Mas se eu também pular muito depressa para Jesus, e não entender o que aquele texto significou no seu contexto original, para os seus ouvintes originais, eu não entenderei de que maneira Deus dirigia o meu olhar para Jesus Cristo. Eu não entenderia qual a mensagem que Deus tinha para falar ao povo nos dias de Isaías, e como foi que Deus convidou o olhar dos contemporâneos de Isaías em direção à cruz. E é isso que eu gostaria de fazer com você nesta noite. Nós lemos na liturgia, por 2 momentos, o capítulo 6 do profeta Isaías. E lá no capítulo 6 nós ficamos sabendo como é que foi que Isaías foi chamado para ser profeta. Ele diz que foi no ano da morte do rei Uzias que ele teve a sua primeira visão de Deus. E ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Isso é uma informação muito importante porque depois de Davi e de Salomão, certamente Uzias foi o maior rei da história do reino de Judá. Ele começou a reinar aos 16 anos de idade e reinou por 52 anos. O reinado mais longo que se conhece no reino de Judá. E ele então teve um período de grande paz e estabilidade. E durante o seu reinado, os limites do reino foram expandidos. O território do reino de Judá aumentou. Durante o seu reinado, o exército se fortaleceu. As tropas do reino de Judá se fortaleceram e aumentaram em número. Também houve paz com os inimigos ao redor. A agricultura se desenvolveu. E quando você vê o balanço do reinado de Uzias, todo o saldo que Uzias deixa é muito positivo.
E isso gera um período de muita tranquilidade, mas que, por sua vez, acostuma mal as pessoas. E faz com que o povo de Deus, agora muito bem resolvido, muito bem aquietado, muito bem estabelecido no seu território, se esqueça de quem foi que lhe deu toda aquela paz e toda aquela tranquilidade. É por isso que, inclusive, no capítulo de abertura do livro de Isaías, o profeta diz assim, que, usando as palavras de Deus, o boi conhece o seu dono, o jumento sabe quem é o seu possuidor, mas o meu povo não entende. O meu povo não sabe que quem lhe dá todas essas coisas sou eu, diz o Senhor. É como se o povo estivesse acostumado, porque o rei era bom, porque o rei era competente, porque o rei teve um reinado muito prolongado. O povo disse, Deus, obrigado, daqui para frente a gente se vira sozinho. E então, quando Uzias morre, existe uma certa comoção nacional. E agora o que vai acontecer conosco? E é no ano da morte do rei Uzias que Isaías vai ver o Senhor assentado num alto e sublime trono. Não é o trono de Uzias que fica no palácio em Jerusalém, no alto da montanha. Não é aquele trono. E embora aquele trono seja importante, o trono que Isaías vê é o trono celestial. Tanto é que as abas das vestes de Deus enchem o templo. O trono de Deus está num santuário. Isso é um grande contraste com Uzias, porque o trono de Uzias está vazio. Mas o trono do Senhor enche o templo celestial, e a bordinha da sua roupa, as abas das suas vestes, enchem todo o recinto. Se Isaías estivesse preocupado, como o restante do povo, com a vacância no trono, e com o fato de que Uzias morreu e o trono em Jerusalém está vazio, Deus lhe mostra que o trono do céu está cheio, e muito cheio. E não se trata de um trono qualquer, é um trono alto e sublime. E não é um trono num palácio, é o trono no templo celestial. Se Uzias tinha fortalecido os exércitos de Judá, Deus se mostra para Isaías com serafins, que são criaturas não narradas em nenhum outro lugar da Bíblia, diante dele como sua guarda divina. E esses anjos com 2 asas cobrem os pés, com 2 asas cobrem o rosto, e com 2 voam, tamanha a glória de Deus. E eles estão clamando, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Sim, Uzias era um rei poderoso no que se refere aos exércitos, mas Jeová, o Senhor, é muito mais poderoso, infinitamente poderoso. Ele é o Senhor dos exércitos. Uzias pode ter ido muito bem, mas num determinado momento do seu reinado, ele se envaideceu e quis oferecer incenso no altar do templo, uma tarefa que cabia apenas ao sacerdote. E quando ele se intromete nessa tarefa, sai lepra na sua testa. E como alguém que agora precisa ficar em isolamento, e nós aprendemos muito isso a respeito da pandemia, né, sobre isolamento e a necessidade de isolamento, Uzias agora precisava cobrir a boca, meio que parecido com usar máscara, para não transmitir a lepra, e quando alguém chegasse perto dele, ele precisava gritar, imundo, eu sou imundo, fique longe de mim. E isso era um símbolo de impureza, de pecaminosidade. Mas os anjos que estão ao redor de Deus estão cantando uns aos outros, o Senhor dos exércitos é santo, santo, santo. E a mensagem, portanto, aqui é, Uzias morreu, mas Deus está vivo, gente. Uzias esvaziou o trono no palácio de Jerusalém, mas o trono do santuário celestial permanece ocupado. Uzias pode ter deixado as tropas de Judá sem um comandante real, mas o Senhor dos exércitos enche a terra inteira com a sua glória. E aí então é que Isaías percebe o tamanho de sua visão. Ele, preocupado com a contemplação de Uzias, vê o Senhor e percebe que ele é um homem indigno. E então ele diz, ai de mim, eu sou pecador diante desse Deus. E então o seu pecado é perdoado, e nós cantamos a respeito de perdão de pecados também, com um hino que tratava especificamente desse tema. Então, meus irmãos, o que nós temos aqui no livro do profeta Isaías é um chamado para que a nação pare de olhar para um rei que morreu e comece a olhar de volta para o Rei soberano sobre todas as coisas, que vive e reina eternamente, e que é todo-poderoso pelos séculos dos séculos. Essa é a chamada central do livro de Isaías. Aliás, o nome de Isaías significa exatamente isso, Jeová ou Yahvé, o nome de Deus
é a salvação. Isaías significa, Yahvé é quem te salva. Não, não é Uzias, não é o seu filho, não é o rei davídico, mas é o Senhor Deus dos exércitos. É nele que você deve confiar. E assim, você tem nos primeiros 12 capítulos do livro do profeta Isaías, diversas demonstrações de que Deus é confiável. Você vai ver que Deus está no governo. E então, num capítulo muito conhecido, em que o neto de Uzias, o rei Acás, está com medo das nações vizinhas, Deus chama Acás, por meio do profeta Isaías, e diz assim, pede um sinal. E Acás não quer confiar em Deus, fala, não vou pedir sinal não. E Deus fala, você não quer, mas eu vou te dar. Uma moça vai dar à luz um filho, e esse menininho vai crescer, e antes que ele saiba discernir as coisas, esses reis que você teme, vão se desfazer diante de você. E aquilo acontece. E nós tivemos oportunidade de considerar isso no Natal. O profeta Isaías tem relação com a sua esposa, uma mulher muito jovem, e o filho deles se chama Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E aquele menininho nem chegou a crescer ainda, e os reis inimigos que atormentavam Acás, o neto de Uzias, foram eliminados. Mas aquela criança, filho do profeta Isaías, que andou por Jerusalém naqueles dias, apontava para Deus conosco, o Emanuel. Outra passagem que você provavelmente conhece, lá do Evangelho de Mateus, que direciona o nosso olhar à pessoa do Senhor Jesus Cristo. E aí, então nós vamos vendo nos primeiros capítulos de Isaías que Deus é poderoso, que Deus é confiável, que, como o nome de Isaías diz, Jeová é a salvação. Uzias morreu, mas Deus está vivo. Confiem no Senhor, vai dizer o profeta Isaías. Mas como aconteceu no episódio de Acás, uma nação destreinada, uma nação que se desacostumou em relação a confiar em Deus, ainda quer insistir nos seus próprios truques e em suas próprias habilidades. Acás fez aliança militar com os assírios, em vez de confiar em Deus e confiar que Deus haveria de destruir os assírios. Ele se deu muito mal. E você percebe que os presentes que ele mandou para o rei assírio foram dinheiro jogado fora. E que no final das contas foi o Deus Todo-Poderoso quem protegeu a sua cidade amada, apesar da infidelidade do rei davídico. E nos capítulos 13 a 23 do livro do profeta Isaías, você terá agora o outro lado da moeda. Deus gosta de fazer as coisas e depois mostrar o que é bom, e depois mostrar em seguida que aquilo que não é bom é ruim. E nos primeiros 12 capítulos ele diz, você pode confiar em mim. E depois, dos capítulos 13 a 23, Deus mostra, você não pode confiar nas outras nações. Os reis da casa de Judá não deveriam fazer alianças militares ou políticas para sobreviver num cenário internacional conturbado daqueles dias. Não, eles deveriam confiar no Senhor. O trono de Uzias estava vago, mas o trono do céu está preenchido. E há um rei maior do que qualquer rei humano à frente do povo de Deus. Então eles não precisam ficar preocupados. Deus é confiável, as demais nações não são. Do capítulo 25 até o capítulo 35, aproximadamente, do livro do profeta Isaías, é feita uma amarração nisso. É como se Isaías dissesse, vocês perceberam? Deus é digno de confiança. As demais nações não são dignas de confiança. Quem confiar em Deus vai ser salvo. Quem confiar nas nações e nas suas habilidades políticas e nas suas alianças militares vai perecer. E ao final de tudo isso, vem no capítulo 36 uma história muito conhecida. A história do dia em que o rei assírio, Senaqueribe, sitiou a cidade de Jerusalém. Senaqueribe invade o reino de Judá e os seus exércitos cercam a cidade de Jerusalém. E agora quem está no trono é Ezequias, o bisneto de Uzias. Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. O rei Ezequias está no trono. E a cidade de Jerusalém está ameaçada. Os assírios a sitiaram. E agora o comandante militar dos assírios manda uma carta com afrontas ao Deus de Ezequias. Ele diz assim, nenhum outro rei escapou dos meus exércitos. Nenhum outro Deus foi capaz de livrar o seu povo da minha espada. Você acha, Ezequias, que o seu Deus é poderoso o suficiente para te livrar de mim? É melhor você se render.
E Ezequias faz pela primeira vez em todo o cenário do livro aquilo que Isaías vinha clamando para que fosse feito. Confie em Deus, confie em Deus. E Ezequias pega aquela carta de afronta de Rabsaque, o comandante militar de Senaqueribe, e vai até o templo. E lá no templo ele mostra aquela carta para Deus. E essa história é tão importante que ela também é contada no livro dos reis e no livro das crônicas. E então Ezequias mostra aquela carta para Deus e quase que diz assim: Deus, o senhor viu o que estão falando do senhor aqui? O senhor vai deixar barato? Esse cara está se achando Deus. Ele não sabe que quem manda aqui é o Senhor. E ele não sabe que a gente pertence ao Senhor. E ele não sabe que é o Senhor quem nos protege. Deixa o menino pensar assim, não, Deus. E enquanto Ezequias está orando no templo, Deus vai mandar o profeta Isaías, cujo nome significa Yahvé é a salvação. Isaías vai encontrar com o rei Ezequias e dizer assim: pode deixar, está resolvido. Ele não vai atirar uma única flecha nessa cidade. Fique tranquilo. E naquela mesma noite, 185 mil soldados assírios morrem do lado de fora de Jerusalém. E Senaqueribe volta para Nínive envergonhado, embaraçado. Os seus registros estão preservados até hoje. Há um cilindro de argila que está preservado no Museu Britânico em Londres, onde você vê essa história sendo contada, e Senaqueribe meio que desconversa. Ele conta das cidades e das muitas nações que ele conquistou, mas quando chegou em Jerusalém, ele não diz que derrotou a cidade. Ele só diz assim: eu deixei Ezequias trancado em Jerusalém, como se tranca um pássaro numa gaiola. E ponto final, e vamos para a próxima, que eu não quero entrar em detalhes aqui. E aí então você lê essa história e fala: uau, uau! Esse povo aprendeu um feixe de luz aqui. Ninguém estava querendo confiar em Deus nos dias de Uzias, porque todo mundo sabia se virar. Era um povo que não era pior do que o jumento, que não sabia quem é que o protegia. Foi assim com Uzias, foi assim com Jotão, foi assim com Acás. Mas quando chegou em Ezequias, aí foi tudo bem. Só que essa é a história do capítulo 36 e do capítulo 37. Quando você chega no capítulo 38, Isaías nos conta que Ezequias ficou doente. E aí, então ele ia morrer. E ele pediu a Deus: Deus, eu não quero morrer. E aí o profeta mandou o recado de Deus para ele: já que você pediu, Deus vai te dar mais 15 anos de vida. Fim de história. De novo, Jeová é a salvação. Ezequias pediu, Deus o libertou. Só que aí começa a ficar difícil. Porque os babilônicos, que também eram inimigos dos assírios, e estavam querendo fazer aliança com o povo de Judá, ficam sabendo que Ezequias tinha sarado. E eles mandam uma comitiva em nome do rei Merodach Baladã para falar: Ezequias, que bom que você sarou. Estamos juntos? Mas estamos juntos por causa de quê? Não, porque se o Senaqueribe começar a ficar com graça para cima de nós, pelo menos o Ezequias está junto com Merodach Baladã. Então Merodach Baladã vai fazer aliança militar com Ezequias. Aí você fala assim: mas não era exatamente isso que não se devia fazer? Então você lê o capítulo 36 e 37 empolgado e animado, porque finalmente alguém confiou em Deus. E a história foi muito bem sucedida, 185 mil morreram do lado de fora da cidade. Mas logo em seguida, você lê que assim que o rei sara, ele recebe presentes dos babilônicos. Mas ele não fez só isso não, gente. Ele não recebeu os presentes e falou: obrigado, pessoal. Não. Ele recebeu a comitiva babilônica e ele se achou muito importante. Porque, afinal de contas, os babilônicos vieram de longe. Era uma média de 4 a 5 meses de caminhada para chegar alguém lá. E eles mandaram comissários para visitar Ezequias, e ele se achou o tal. E aí, então ele pegou e mostrou todo o palácio para os embaixadores da Babilônia, meio que dizendo: bora fazer aliança, pessoal, porque eu não sou pouca porcaria não. Olha aqui meu palácio, olha aqui meu exército, olha aqui meus tesouros. Conta lá para o seu rei que eu tenho todas essas coisas, porque daí ele vai querer fazer aliança comigo. E aí a gente juntos resiste aos assírios. Quando Isaías fica sabendo disso, ele fala assim: quem é que estava aí mesmo? Aí o Ezequias chega e diz: eram os babilônicos. E aí Isaías diz, mais ou menos, eu estou parafraseando de uma forma bem livre: você não tem jeito não. Você não tem jeito. Você não entendeu nada ainda. Esse pessoal para quem você mostrou todos os seus tesouros, em quem você está confiando depois de tudo o que aconteceu, esse pessoal é que vai destruir o teu reino.
Porque você precisa aprender a confiar em Deus de uma vez por todas. E é assim, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 39 de Isaías, para a gente ver aqui. A partir do versículo 5. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Como assim, Ezequias? Não, é porque vai ser no dia dos meus filhos mesmo. Eu vou morrer em paz, comigo não vai acontecer nada. E aí então, nesta parte do livro de Isaías, é como se você colocasse aqui uma divisória. Até aqui Deus estava tendo paciência. Até aqui Deus estava dizendo, confie em mim, capítulo 1 até o capítulo 12. Até aqui Deus estava dizendo, não confiem nas nações, capítulo 13 até o 23 aproximadamente. Depois Deus amarra tudo isso dizendo, viu, eu é que controlo o mundo, olhem para mim, até o capítulo 35. E depois fica claro, com uma história, Deus livrou Jerusalém dos assírios, capítulo 36 e 37. Mas o rei não entendeu nada, e Judá ainda não confia em Deus. E quando o rei sara de uma doença e os babilônicos mandam embaixadores, ele ainda quer fazer amizades, ele ainda quer fazer alianças políticas. E aí então Deus diz, chega. Agora essas pessoas em quem você confia serão aqueles que vão trazer o teu castigo. E aí termina o capítulo 39, e de agora para frente a sentença está estabelecida. O povo de Judá vai para o cativeiro na Babilônia. E Isaías está falando isso cerca de 150 anos antes. E por isso mesmo Ezequias fala, não, essa palavra é boa, porque não vai ser agora, então quem vai sofrer essas consequências são os meus descendentes, não vai ser comigo, então tudo bem. Mas a partir do capítulo 40, começa a seguinte mensagem. Depois que vocês tiverem sofrido e tiverem aprendido que não dá para confiar em mais ninguém, vocês vão voltar pianinho. Vocês vão ter aprendido. Duvido que depois que a Babilônia levar você para o cativeiro, quando alguém da Babilônia mandar embaixador, você vai querer mostrar o seu tesouro para ela outra vez. Quero ver se você vai ter coragem de pensar assim outra vez. E aí, então, a partir do capítulo 40, a mensagem deixa de ser de juízo e passa a ser uma mensagem de consolo. E então, no capítulo 40, veja a primeira palavra ali, consolai. Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Agora Deus vai consertar isso. Mas quando Deus conserta alguma coisa, é mais ou menos como quando a gente quebra um braço. E tem médicos aqui me ouvindo, e eu já testei a minha teoria antes de falar besteira aqui de cima. Mas quando você quebra um braço e ele calcifica naquele lugarzinho ali, o osso fica mais resistente no lugar da quebra. Se você cair de novo com o braço, a chance de você quebrar naquele mesmo lugar é muito pequena, porque ali está mais forte do que o resto. Mesma coisa acontece quando você solda um portão que estava enferrujado. Provavelmente ele vai romper em outro lugar, mas não no lugar da solda. E o que está acontecendo é parecido. Deus vai consertar o seu povo e vai ensinar o seu povo a confiar nele. Que foi o que o povo não fez desde os dias de Uzias. E passou o Jotão, passou o Acás, chegamos em Ezequias, e Ezequias viu tudo aquilo, e ele ainda não confiou. Então agora, como é que o povo vai confiar em Deus? Bom, depois que eles forem para o cativeiro, e depois que eles tiverem sofrido todas as dificuldades do exílio, todas as dificuldades de verem os seus filhos escravizados, a sua terra destruída, eles aprenderiam que só se pode confiar no Senhor. Mas como é que Deus ensinaria isso? E aqui entra em cena o fato de que Deus vai destacar um servo que vai confiar nele para servir de exemplo para todo mundo. Eu vou mostrar para vocês como é que faz para se confiar em mim, diz o Senhor. Eu terei um servo que confiará em mim até as últimas consequências,
E ele estará disposto a fazer tudo o que eu mando, mesmo que seja para sofrer, e ele nunca vai confiar em outra coisa, em nenhuma outra pessoa. E ele vai ser aquele que vai salvar vocês para sempre, porque ele vai confiar em mim de um jeito que vocês jamais confiaram. Percebe como é que Jesus começa a entrar em cena agora? E aí então nós teremos aqui alguns hinos nos próximos capítulos que vão falar a respeito do servo do Senhor. O primeiro deles, ele está no capítulo 41, verso 8. Veja, mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi. No primeiro momento, Deus está falando, vocês vão ser o meu servo que confiará em mim. Depois que eu fizer tudo isso com vocês, Israel será um servo que confia. Porque vocês vão aprender que não confiar não foi bom. Só que à medida que Deus vai falando, você começa a se perguntar, ele está falando de Israel ou ele está falando de alguém que vai ser um herói que representará Israel? Então você vai para o capítulo 42, e diz assim, o capítulo 42, verso 1, eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Quando fala em quem a minha alma se compraz, você se lembra do batismo de Jesus, não é? Esse é meu filho amado, em quem eu tenho grande alegria. Bom, eu pus sobre ele o meu espírito, ele não vai, verso 2, não vai clamar, nem gritar, não é? Verso 3, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. E você lembra de João Batista falando a respeito disso, e no contexto sobre o Senhor Jesus? E então você começa a se perguntar, quem é esse servo? Bom, Israel vai aprender a confiar em Deus. Sim, de certa maneira, o povo de Deus, o povo de Israel, é tratado como servo em algumas passagens aqui. Mas ele não vai conseguir aprender a confiar em Deus por conta própria. Israel precisará confiar em Deus a partir de um servo melhor, que é o Senhor Jesus Cristo, que vai confiar de maneira perfeita e que vai deixar o exemplo. E assim, quando nós chegamos, por exemplo, no capítulo 44, você vê assim, não temas, no versículo 1, no versículo 2, assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Não é? E a gente vai vendo aqui outras mensagens, mas claramente isso vai se desvencilhando aqui de enigmas, e nós vamos cada momento mais chegando até a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Até que no capítulo 49, a gente vê claramente que os servos israelitas vão confiar em Deus, de um jeito que Ezequias não confiou, de um jeito que Acás não confiou, de um jeito que o povo de Judá não confiou nos dias de Uzias, mas eles vão confiar, porque um servo em particular, um servo extraordinário, confiará. E aí, então o capítulo 49 diz assim, ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, fez menção do meu nome. Fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. Fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. E me disse, tu és o meu servo, és Israel. E aí você pensa, então Deus está falando de Israel. Mas espera aí, me chamou desde o ventre, fez menção do meu nome. A ideia de que o anjo fala com Maria, que no ventre dela estava o Salvador, que ele ia chamar Jesus. A gente que já conhece a outra parte da história, fica até meio confuso aqui. Mas aí então você começa a ver aqui, verso 3, tu és o meu servo, és Israel, por meio de quem hei de ser glorificado. Israel promoveu a glória de Deus em algum momento? Não, mas o Senhor Jesus Cristo diz no Evangelho de João, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me deste para fazer. E aí você vai lendo e diz assim, eu mesmo disse, debalde tenho trabalhado, inutilmente gastei as minhas forças e assim. Mas, verso 5, agora diz o Senhor que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele. E aí você percebe aqui que fica claro, Deus me chamou como servo para cuidar de Israel. Então Israel não pode ser o servo o tempo todo. Aí você fala assim, pastor, eu estou confuso aqui, me ajuda. É Israel ou é Jesus? E aí então a resposta é, Jesus se fez Israel. Como assim, pastor?
Onde é que o povo de Israel estava quando foi resgatado? Não estava no Egito? Eles não estavam escravizados pelo poder do faraó? E o libertador que veio tirar Israel dali, não apareceu de uma maneira sobrenatural e foi poupado da morte? E se escondeu inclusive na corte egípcia, e depois atravessou as águas do Mar Vermelho com o povo, para levá-lo até o monte onde deu a lei de Deus ao seu povo? Não foi assim que Deus tratou Israel? Pois é, Jesus foi assim também. Jesus nasceu numa época em que o seu povo estava escravizado pelos romanos. Herodes tentou matar Jesus, como o faraó tentou matar as criancinhas. E aí então Jesus foi poupado, como Moisés escapou. E aí então Jesus atravessa as águas do batismo, como Moisés atravessa as águas do Mar Vermelho. Jesus vai para o Sermão da Montanha, como Moisés levou o povo até o Sermão do Monte. Jesus vai ser tentado no deserto por 40 dias, como Moisés passou 40 anos junto com Israel. A diferença é que no deserto Israel falhou, e no deserto Jesus venceu. E a diferença então é que este servo aqui falhou, mas este servo aqui confiou. E não aceitou o pão que o diabo lhe oferecia, e não aceitou os testes na tentação que Satanás lhe propunha. E então você percebe que o servo, ele se identifica com Israel, mas ele se distingue de Israel. E é assim que Isaías está falando. Ninguém confiou em Deus. Estava todo mundo mal acostumado, do jeito de Uzias. Todo mundo com uma época de prosperidade esqueceu quem era o seu dono. Pior do que boi, pior do que jumento. Nem sabiam quem eles protegia. E Deus falou, podem confiar em mim, os 12 primeiros capítulos. Não confiem nas nações, os próximos. Prestem atenção nisso, até o capítulo 35. Olha um exemplo na história, quando Deus livrou Jerusalém de Senaqueribe, capítulo 36 e 37. Mas olha como vocês não aprendem, capítulo 37 e 38. E se não aprendem, então agora vão para o cativeiro, para aprender a confiar. E agora vocês vão virar um servo que confia. Vocês vão virar um Israel que aprende a andar nos meus caminhos. E alguém, um servo, que será Israel, que vai se identificar com Israel, que vai nascer no meio do povo de Israel, que vai viver e personificar a história de Israel, ele vai me obedecer até o final, e ele vai confiar em mim, e ele vai ver que valeu a pena. Pronto, chegamos no capítulo 52. O que é que o servo sofredor vai fazer? Ele vai fazer o maior de todos os testes de confiança que você possa imaginar. Deus o Pai pediu o que para Jesus? Para que ele viesse morrer. E Deus diz assim, pode morrer que eu seguro as pontas. A gente já tem dificuldade quando vai fazer aquelas brincadeiras de dinâmicas de grupo no ambiente corporativo, que você tem que ficar na cadeira assim e se jogar, você tem medo que o outro não segura, né? E você vai acabar caindo no chão. Imagina morrer. E, na verdade, esse foi o primeiro teste da humanidade. Num jardim muito bonito, sem pecado algum, sem dificuldade nenhuma, a humanidade precisava confiar em Deus. E Deus falou com o primeiro e único homem até então sem pecado, dizendo, Adão, confia em mim, essa árvore é boa de comer, aquela ali não é não. Mas Adão não confiou em Deus. E o recado era, você precisa confiar em mim, ou então você vai morrer. E Adão fracassou. Do mesmo jeito que Israel fracassou. E o que Adão falha no jardim tem a ver com a comida. O que Israel falha no deserto tem a ver com a comida, eles reclamam do maná. O que Jesus vence no deserto, ao contrário, tem a ver com a comida também. Mas note que no jardim do Getsêmani, que não é o jardim paradisíaco do Éden, não, é um jardim cujo nome significa lugar de espremer azeitona. É um lugar onde Deus está espremendo Jesus, no Monte das Oliveiras. É um lugar de amargura, Jesus está transpirando sangue. E Jesus ouve de Deus uma ordem que é muito diferente da ordem do primeiro Adão. A ordem para o primeiro Adão era, confie em mim, senão você vai ter que morrer. Mas a ordem para Jesus, o segundo Adão, é confie em mim, você vai ter que morrer de tudo quanto é jeito. E o segundo Adão, que é o servo que confia, ele chega até Deus e diz, Pai, se não é possível que se passe de mim esse cálice sem que eu o beba, seja feita a tua vontade.
Então, o que nós estamos lendo aqui é, sim, uma referência a Jesus. É, sim, uma referência que ele iria entregar a sua alma na morte, que ele iria ser desprezado, que ele seria insultado, que não haveria boa aparência nele, que haveria muitos outros problemas. Mas o pano de fundo dessa história é: você acredita de verdade que Deus é poderoso para cuidar de você, mesmo quando Ele estiver pedindo para você alguma coisa difícil? Ou você já viveu por tantos anos na sua zona de conforto, com, quem sabe, uma estabilidade financeira, com, quem sabe, uma boa saúde, bons relacionamentos familiares, e você parece aquele crente da época de Uzias, que dizia: não, o rei já deu conta de tudo, Deus pode deixar, daqui para frente a gente assume. E que quando acontece de o rei falecer, você fica desesperado? O que Deus está falando, em primeiro lugar, aqui é: eu vou ensinar você a confiar em mim. E Ele falou isso com o povo, com o seu povo amado, dizendo: confie só em mim, não confie nas nações. Presta atenção nisso, olha para a história. Mas o povo se recusou. E aí então o povo foi enviado ao cativeiro para aprender. E quem tira o povo dessa situação de desconfiança, dessa dificuldade de confiar em Deus, é alguém que confia no seu Deus até a última consequência. Ele entrega a sua alma na morte. E quando ele vê o resultado, ele não fica decepcionado. Ele fica satisfeito. Ele vê que valeu a pena. Ele vê que Judá foi tolo de não confiar no Senhor. E que quando ele confiou no Senhor ao ponto de dar a sua vida para servir a Deus, valeu a pena, porque ele vai repartir os tesouros da vitória com os poderosos. Ele vai ver aqueles que o próprio Deus lhe dará e ele vai ficar satisfeito. E é dentro desse contexto que nós precisamos entender esta passagem que tanto fala de Jesus. Em primeiro lugar, Isaías estava chamando o povo de Deus a confiar em Deus em cenários difíceis. Confiar em Deus quando o saldo na poupança está milionário? Está fácil. Confiar em Deus quando você está jovem, com saúde, não dói nada, você enxerga, você escuta, você consegue abaixar para pegar uma roupa, estender um varal, a bursite, o it daquilo. Você parece o time da Sérvia, né? Bursite, oitite, Stankovic, tudo. Você tem tudo que mais direito ali. Ali a coisa começa a ficar mais difícil. Mas Deus está dizendo assim: confia em mim, confia em mim. E o exemplo máximo que nós temos, o próprio Filho de Deus deixou a sua glória. Já pensou? Já pensou se Jesus não confia? E Ele está lá no trono, anjos servindo Jesus. Pensa na qualidade da música, a gente ensaiou bastante, mas não chega no pé do coral celestial. E aí aquela música maravilhosa, aquele monte de anjo, o céu, aquele ambiente limpo, não tem uma poeira. Não tem nada, maravilhoso. Aí Deus chega e fala: meu filho, eu tenho um serviço para você. Você vai largar a mão de tudo isso aqui. Você vai descer lá naquele lugar poeirento. Aprendi uma essa semana, vai virar pé de Toddy. Não é assim que fala aqui no Goiás? Tu vai virar pé de Toddy, menino. Gostei dessa, agora usei certo, né? Ótimo. Você vai agora sofrer, vai empoeirar o pé lá. E você vai morrer. Será que Jesus ficou falando assim: sério, mas o senhor me garante mesmo que... Jesus não fez isso. Ele esteve pronto a obedecer à vontade do Pai. Ele confiou no que o Pai lhe disse para fazer. E quando ele morre na cruz, o que é que ele diz? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Irmãos, isso é importante porque no momento da crise, a gente percebe em quem realmente a gente confia. Ezequias ficou feliz de ver 185 mil soldados ali. E é interessante porque, na verdade, Isaías até troca a ordem disso. O episódio em que ele se enamorou dos babilônicos, na verdade, aconteceu antes. Mas quando Isaías foi contar, ele trocou a ordem para mostrar que, apesar de grandes livramentos, o povo tem a tendência de desconfiar. E Isaías está mostrando para nós. Você já parou para pensar por quantas coisas você já passou para chegar até aqui? Se a gente fosse contar as dificuldades, as lutas,
Os momentos que a gente achou que não seria capaz de superar, as doenças que a gente achou que iam nos vencer, as crises financeiras que a gente pensou que não haveria solução, conflitos familiares, tantas outras coisas, mas especialmente, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, estávamos a caminho do inferno, e nem isso foi problema para Deus. E Deus está nos dizendo, eu sou a tua salvação. Confia em mim. E quer um exemplo maior? O exemplo maior é de um servo que vai mostrar para você que é bom confiar em mim. Jesus Cristo nos mostra que é possível, que é vantajoso, que é seguro confiar em Deus. E isso devia nos tirar do desespero, isso devia nos tirar de toda a inquietação, isso devia nos fazer deitar a cabeça no travesseiro e dormir, e nos livrar da ansiedade. Por quê? Porque situação mais difícil do que aquela que Jesus atravessou, ninguém passou. E ele não se arrependeu de viver confiando em Deus. A pergunta que nós precisamos nos fazer: do que nós precisamos para ficar em paz e nos sentirmos seguros? O que é que rouba teu sossego? Bom, eu não estou dizendo que você não deva se preocupar. De repente, a saúde do teu filho não está boa, é claro que é bom que você se preocupe. É claro que Deus deseja que você e eu sejamos pais zelosos, que busquemos o melhor tratamento, o melhor médico, medicamento e tudo mais. Mas e quando essas coisas não estão ao nosso alcance, ou quando elas não existem, ou quando elas não se apresentam imediatamente? Onde é que está o verdadeiro fundamento da nossa paz? Onde está a nossa verdadeira confiança? Nós precisamos confiar assim em Deus, meus irmãos. E o exemplo que nos é dado é deste texto, que mostra Jesus torturado, coroado de espinhos, seminu, pregado numa cruz, atravessado de uma lança, chicoteado, cuspido, envergonhado publicamente. E se você perguntar para Jesus, e aí, valeu a pena? Você sabe qual é a resposta que ele vai te dizer? Sim. Valeu a pena 100%. Eu vi o resultado da confiança em Deus e de trilhar o caminho que Deus escolheu para mim e de sofrer, mas sofrer cumprindo o plano que Deus desenhou para mim e entregar a minha vida nas mãos do Pai até a morte. E não me arrependo e faria tudo de novo. Pense nisso, da próxima vez em que, diante de uma dificuldade, você se sentir tentado a desobedecer a Deus para se garantir. Pense nisso da próxima vez em que, diante de uma aflição, você busque recursos para se tranquilizar que Deus não aprovaria. Pense nisso se, no primeiro momento de crise, você corre para muitas outras coisas, mas não ora. Pense nisso se você considera a possibilidade de pecar para resolver algum problema. Pense nisso se para você o pecado e a desobediência a Deus são preferíveis a enfrentar alguma luta. No final das contas, essa é uma atitude de desconfiança de quem ainda não entendeu que Jeová é a salvação. É o nome de Isaías. E nós precisamos olhar para Jesus e entender que servir a Deus vale a pena. Não, a gente não é bobo, não. O mundo lá fora olha para nós e pensa que a gente é bobo. Imagina, se você fechasse os olhos aqui e sonegasse esse imposto, você resolvia o seu problema de concorrência? Se você colasse aqui na prova, você passava e estava tudo certo? Se você aceitasse esse tipo de regra que Deus manda fazer, mas se você quebrasse isso só um pouquinho, tua vida era resolvida. Você está trazendo dores para você só porque quer ser obediente? É nessas horas que nós podemos dizer, não, o servo sofredor confiou até a morte. Ele viu o resultado do seu esforço e ele ficou satisfeito. E eu vou confiar no meu Deus, que Jeová é a salvação, e eu vou procurar viver assim também. Irmãos, que Deus nos dê a graça de conhecê-lo de maneira tão profunda, de amá-lo de maneira tão intensa, que o pecado não seja uma alternativa para nós. Que as nossas estratégias, que os nossos atalhos nem sequer sejam considerados, mas que ainda que tenhamos que sofrer por fazer o que é certo, possamos fazê-lo na perspectiva do servo sofredor. Vale a pena. Quando tudo estiver concluído,
E aqui é inclusive um testemunho de ressurreição no Antigo Testamento, porque diz assim que Jesus dará a sua alma como oferta pelo pecado, e depois disso ele vai ver o resultado, dando a ideia, portanto, que a morte não seria o fim para esse servo sofredor. É um testemunho meio que discreto, mas muito real sobre a ressurreição de Jesus aqui. Bom, depois que a gente tiver morrido, e estiver na presença de Deus, e aguardando a ressurreição de todos, e aguardando o novo céu e a nova terra, aí a gente vai ver qual é a estratégia que realmente compensou. Você conhece aqueles vídeos inspiradores de gente que trapaceou em algum momento da vida? E do fiscal que trapaceou e aceitou suborno para que um candidato na prova de medicina, que não havia obtido a média, conseguisse aprovação mediante um suborno? E então o camarada paga para o fiscal e passa na prova de medicina, sem ter o conhecimento necessário, e muito tempo depois a filha do fiscal fica doente, e quando ele leva no médico, quem está lá para atender é o camarada que pagou suborno para ele. E a filha dele acaba morrendo, porque não foi bem atendida. Vai chegar um momento em que as pessoas que não confiaram em Deus vão perceber que as estratégias pecaminosas que elas adotaram não valeram a pena. E pode parecer que o nosso caminho é o mais sofrido, é o caminho dos tolos, mas Deus está dizendo para um povo que tinha sofrido a barbárie do cativeiro babilônico, um povo que tinha sido levado escravo a milhares de quilômetros de sua casa, um povo cujas mulheres foram violadas, um povo cujas crianças foram feitas escravas, um povo que teve homens mutilados, como foi o caso do rei Zedequias, que nós vimos hoje pela manhã, teve os seus olhos vazados, os seus filhos mortos na sua frente, e ainda assim a mensagem era: confiem no Senhor. E vai vir alguém que vai sofrer ainda mais do que todos vocês, de maneira injusta será o seu sofrimento, porque ele não terá pecado algum. E ele ainda vai dizer para você: valeu a pena. Nós precisamos enxergar Jesus aqui, sim, meus irmãos, mas precisamos enxergar através de que ângulo Deus conduziu o profeta Isaías para nos levar a Cristo. E esse ângulo específico nos convida, neste mês, neste dia, no dia de hoje, a confiarmos em Deus, a não fazermos atalhos, a não cedermos ao pecado, a não buscarmos o caminho mais curto. Não, é através da obediência intransigente, é através da santidade, da confiança em Deus, que nós haveremos de ser bem-sucedidos. E se tivermos de sofrer por amor ao Evangelho, e se tivermos de sofrer por causa da nossa fidelidade, que assim seja, porque no Senhor está a nossa salvação. Que Deus nos ajude a ter esta firmeza e a imitar o nosso Salvador Jesus Cristo. Ele já foi na frente, ele já mostrou que vale a pena, agora basta segui-lo. A trilha já foi aberta. Louvado seja Deus por isso. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. O hino que nós vamos cantar em preparação para a Santa Ceia diz assim: no poder de Cristo o Mestre, a minha vida está salva. Eu estou seguro, eu não tenho temor do mal, eu posso confiar, porque eu tenho a Jesus. É o hino 145 do Inário Novo Cântico. Se você tem um inário, abra, por favor, no hino 145. E se você não tem, a letra tem disponível no grupo de WhatsApp da nossa igreja. Ao som do piano, dos instrumentos, nós vamos nos colocar em pé e cantar. E os nossos irmãos presbíteros, o reverendo Éder também, por favor, venham todos à frente para celebrarmos a Santa Ceia. Meus irmãos, perdão, nós vamos cantar o hino 42. A Deus demos glória por seu grande amor. Certo?
Deus demos glória por seu grande amor, o Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Oh, graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou, herança nos céus que o santo em luz legou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Tal prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus, a quem a Jesus pela fé se entregar, vai vê-lo na glória eterna dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Podemos sentar? Som. Pode sentar. Som. Você consegue imaginar quanta confiança em Deus é necessária para você jantar tranquilamente com seus amigos, sabendo que dentro de algumas horas vão vir te prender e que dentro de 12 horas você será crucificado? Será que a gente conseguia engolir um pedaço de pão na ceia, se a gente soubesse que na manhã seguinte a gente já está pendurado numa cruz? Mas foi exatamente isso o que o nosso Senhor Jesus Cristo fez. Ele não estava desesperado. Você consegue entender isso? E ele ainda teve tempo de servir e de festejar a libertação pascal do povo de Israel que saía do Egito. Ele que é agora o Israel que vai obedecer e libertar de verdade e comer em paz e tranquilidade. E ele está chamando a mim e a você para exercermos a mesma confiança, dizendo assim: eu vou comer de novo isso aqui com vocês, lá no reino do meu Pai, novo, vinho novo, e vai ser muito bom. E nós estamos sendo, portanto, convocados à confiança, para nos sentarmos à mesa que é do Senhor Jesus Cristo, dizendo: Senhor, a minha vida é tua, o meu futuro está nas tuas mãos, e ele está muito bem guardado. E agora eu vou buscar me alimentar do Senhor, comendo do pão, bebendo do cálice, para que a minha fé seja fortalecida, para que eu não vacile na jornada que tenho diante de mim. E assim o que nós vamos fazer agora é que vamos consumir pão e vinho, que em sua substância não vão sofrer nenhuma transformação, continuam sendo pão e vinho.
mas simbolizam algo tremendo. O corpo e o sangue do Salvador que confiou no Pai Celestial até a morte para a nossa salvação, viu o resultado disso e ficou satisfeito. Nosso desafio nesta noite é nos alimentarmos destes elementos, de tal forma que assim como o nosso corpo vai ser beneficiado do consumo do pão e do cálice, a nossa fé se beneficie do Cristo neles representado. E a nossa fé seja fortalecida, para que confiemos mais no Senhor. E aguardemos com maior expectativa o dia da sua volta e o dia em que haveremos de comer com Ele presente em corpo conosco. Esta é a mesa do Senhor Jesus. E se você pertence a uma igreja evangélica e está em plena comunhão com ela e tem um compromisso público com Jesus nesta igreja, você é convidado a participar conosco. Se este não é o seu caso, nós estamos com todas as palavras deste culto clamando a você com urgência para que entregue a sua vida a Jesus e se comprometa com Ele o quanto antes. Mas se você ainda não fez isso, a ordem do Senhor é que você não participe desta mesa sem estar apropriadamente inserido no corpo de Cristo, para que não coma e não beba juízo para si mesmo. Se você vai participar conosco, na medida que os nossos irmãos presbíteros estiverem passando com a bandeja do pão, por favor, levante-se, sirva-se e em oração aguarde para que todos comamos juntos ao final o pão a uma só voz ao comando do pastor. Enquanto isso, faça aquele exame que a Escritura requer de todos nós. Peça a Deus que lhe dê confiança nele. O que você faria diferente na sua vida se você de fato confiasse em Deus até as últimas consequências? Essa é a pergunta que Deus tem para mim e para você nesta noite. Vamos orar consagrando ao Senhor esses elementos, mesmo assentados como estamos. Pai, nós te agradecemos por Cristo, que se entregou por nós e confiou no Senhor até a morte da cruz. E pedimos-te que nesta hora, assim como o pão e o vinho vão alimentar o nosso corpo, que o Senhor Jesus seja o alimento de nossa alma, a inspirar em nós a mesma confiança que Ele teve. E que nós descansemos no Senhor, lembrando que o Senhor é a salvação. E que renovemos, ó Deus, mediante o autoexame, o nosso desejo e intenção de confiar a nossa vida ao Senhor até o final. Ajuda-nos, ó Deus, neste autoexame e abençoa-nos enquanto participamos da Tua mesa. Nós oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Disse o nosso Senhor Jesus: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Você pode ajudar? Na medida que os nossos irmãos passarem com álcool, por favor, higienize a sua mão. E então os presbíteros passarão com pão. Segure o pão e em oração aguarde para que todos comamos juntos ao final.
Todos foram servidos? Se alguém não foi, por favor, nos avise agora. Disse o Senhor Jesus: este é o meu corpo dado por vós. Comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Comamos, meus irmãos. Depois de haver ceado com os discípulos, nosso Senhor Jesus tomou um cálice de vinho e, ofertando-o a eles, disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. Todos quantos participaram do pão são também agora convidados a participar do cálice. Da mesma forma, por favor, aguarde ao final, para que tomemos todos juntos. Alguém que porventura foi esquecido na distribuição do cálice?